Obrigado, meu Deus querido e amado, por estar entrando nessa madrugada, clamando ao Deus de Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus do milagre, Deus da provisão, o Deus que tudo pode. Eu bato sobre a tua porta nessa madrugada, pedindo licença para entrar sobre todos os lares que nos dá licença nessa madrugada. Obrigado você que está aí acordado. Obrigado você que nos dá licença, levando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nessa noite. Obrigado, meu Deus. Gratidão infinita por estarmos aqui de joelhos dobrados na tua presença. Ó, Papai querido e amado, eu olho para esse céu nessa madrugada. O Senhor fez eu abrir a minha janela e olhar essa chuva, porque é o Senhor que ordena as chuvas que descem do céu. E eu creio, meu Pai, que nessa terça-feira as chuvas de bênçãos cairão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas empresas. Eu profetizo como profeta do Teu Espírito, que tudo aquilo que estava aprisionado no mundo espiritual venha ser aberto pela Tua poderosa mão. Oh, meu Pai querido e amado, quantas são as lutas aqui nessa terra, quantas são as provas que vêm a cada manhã, a cada instante, a cada segundo sobre as nossas vidas. Quantos de nós já estamos cansados de tanta prova, tantas vezes estão sendo provas em cima de prova, meu Deus, e nada do milagre chegar sobre as nossas vidas. Eu peço, meu Pai, toca na irmã, a intercessora, toca, meu Pai, na irmã Angélica, que está agora naquele hospital, porque recebeu, meu Pai, um diagnóstico. Mas eu creio, meu Deus querido e amado, que o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor está trocando todo o diagnóstico que os médicos da terra deram para ela. E eu creio que o grande milagre está sendo feito na vida dela. E na vida de muitos, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço, por o Senhor achar em mim algo que muitas das vezes eu me acho tão pequenininha perante tantos outros profetas grandiosos. Muitos correm atrás daqueles que são famosos, daqueles que são aqueles que cantam bem. Quantos de nós aqui na terra, meu Pai, estamos atrás de status? Aquele pode estender a mão, aquele pode me abençoar com uma porta de emprego na empresa dele, aquele pode estender a mão para me abençoar que eu não posso fazer algo. Quantos de nós, meu Deus, aqui estamos na dependência de alguém que tem mais do que cada um de nós que estamos aqui, batendo na tua porta. Nós estamos vivendo, meu Pai, no meio de uma praga, mas muitos têm dinheiro, mas não conseguiram a cura. Muitos foram aqueles que o dinheiro não comprou a vacina, não comprou a cura, e muitos se foram. Mas eu creio, meu Deus querido e amado, aqueles que não se foram é porque ainda tem uma promessa. Que essa promessa venha ser realizada pelo teu Santo Espírito, meu Pai. Eu rogo o teu Espírito nessa madrugada, pedindo que o Senhor inclina os teus olhos para cada um de nós que estamos aqui clamando no teu nome, que nada acima do teu nome, meu Pai, sobre essa terra, meu Deus querido e amado. Nos tira da vergonha, nos tira da humilhação, nos tira, meu Pai. Quantos de nós estamos na terra sendo humilhado pelos que nós amamos, pelos que um dia nós estendemos o nosso melhor, mas acha que Ele pode e tem o poder de nos pisotear, nos de humilhar. Quantos de nós, meu Deus,
Somos esquecidos nos dias das festas, nos dias das comemorações, nos dias das reuniões. Somos esquecidos, meu Deus, porque não temos boas falas, não temos um bom português, não temos uma boa veste, uma boa casa, um bom dinheiro, uma conta bancária gorda, e nos esquecem cada um deles. Mas eu creio que o esquecimento veio porque o Senhor assim permitiu que essas pessoas nos esquecessem, meu Deus. Eu quero acreditar que foi a tua mão, o teu poder, deixando que nós fôssemos esquecidos. Porque quantos de nós, às vezes, tínhamos milhares e milhares de amigos, meu Deus, e nós sabíamos que podia contar com A, com B e com C, mas hoje nós não podemos contar com mais ninguém, se não ser o teu Espírito junto de nós aqui na terra. Quantos de nós não temos ninguém mais, meu Deus, mas temos a certeza que temos um Pai que está nos amando incondicionalmente, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós fazemos ato que não agrada ao teu Espírito aí no céu, meu Deus. Mas eu te peço, meu Pai querido e amado, entra sobre os lares, restaura os casamentos, restaura essas famílias, restaura o amor entre famílias, restaura esse amor entre pais e filhos, meu Deus. Ah, meu Deus, quantos correm para lá e para cá sem saber nada. O que vai acontecer, nós não sabemos, meu Deus. Mas eu te peço a tua misericórdia, meu papai querido e amado. Eu peço a tua misericórdia, a tua bondade, mesmo que nós não merecemos, a tua misericórdia nos estenda. Eu inclino as minhas mãos para o céu nessa madrugada e eu olho para esse céu escuro quando a chuva cai. Eu olho para ele e digo: Deus, não os esqueçamos aqui nem embaixo nessa terra. Por favor, meu Pai, nos socorra com a tua misericórdia, meu Deus. Quantas são as provas? Até quando vamos ser provados a dizer que nós amamos o Senhor aqui? Quantas vezes nós seremos vendidos por te amar, meu Pai? O meu amor é condicional, meu Deus. Quantos foram os profetas que apanharam, ficaram presos sobre a cadeia, foram esquecidos, meu Pai? Ah, meu Deus, eu me encontro na tua presença, fazendo a tua vontade. Quantos foram aqueles que me humilharam sobre os altares? Quantos irmãos e irmãs que foram humilhados sobre o templo da tua casa? Eles entraram para buscar o teu Espírito, escutar a tua voz, mas foram impedidos pelo ser pessoas engravatadas, pessoas se achando tal, chamando a casa do Senhor como se fosse a própria casa deles, achando que eles eram donos das igrejas, donos dos templos. O Senhor me traz sobre a minha mente nesse exato momento, sobre a passagem que o Senhor nos deixou para lembrarmos e gravarmos no coração. Aquela passagem quando o Senhor entrava sobre o templo sagrado e tinha um monte de bancas sobre a frente. E eles faziam vendas de ouro, de prata, de alimentos, fazendo barganha sobre os teus templos. E muitos não estão entendendo agora que muitos templos fazem barganha
barganha sobre os teus altares, meu Deus. Quantos são os profetas que se vendem pela uma sentada num restaurante famoso? Quantos são os profetas que vendem as profecias que o Senhor coloca sobre as nossas bocas? Pelo um cheque gordo, pelo um sapato caro, pelo um terno famoso, pelo ganhar de um presente caríssimo, meu Deus. Nos perdoa esses profetas que estão usando, meu Pai, de enganação ao teu povo, estão vendendo a tua igreja por qualquer coisa, por um prato de comida, por uma etiqueta famosa, meu Deus. Não, meu Pai, não se vire contra nós, meu Deus. Muitos de nós ainda não estamos como esses, sujos de ações, mas não estou aqui para que o Senhor me julgue melhor do que ninguém, mas eu te peço, Senhor, entra, meu Pai querido e amado, entra nos corações desses falsos que falam no teu nome e clamam no teu nome. O teu nome é acima de tudo e de todos, meu Deus querido. Ah, papai, como é difícil fazer a tua obra, como é difícil, meu Pai, essa humilhação, meu Deus querido e amado, mas eu te peço, meu Deus, me dê muita saúde, muita força para ajudar os pequeninos aqui na terra, meu Deus, caminha comigo de mão dada, meu Deus querido e amado. Ah, meu Pai querido, quantas lutas, quanto choro, quantas pessoas morrendo, meu Pai, mas o Senhor sempre diz no meu coração que nada passa despercebido aos teus olhos, aos teus ouvidos, meu Pai. Ah, papai, perdoa-nos, perdoa aqueles que fizeram algo, que estão arrependidos realmente na sinceridade das atitudes, meu Deus. Entra sobre os hospitais, entra em Manaus, meu Pai, sara aquele povo, livra ele desse demônio da morte, meu Deus querido e amado. Entra sobre os lares nessa madrugada, visita todos os cômodos desse lar que te deixou entrar, Senhor. Oh, o homem de branco está entrando na tua casa nessa madrugada. Oh, meu papai querido e amado. Oh, meu Deus. Quantos choram, quantos estão sozinhos dentro de casa, quantas pessoas foram esquecidas, quantas pessoas não receberam mais nenhuma ligação. Oh, meu Deus, querido e amado, o Senhor é o nosso único Salvador. Se não for o Senhor nos socorrer nessa terra, nós seremos como aquele que viveu aquele coxo, que esteve lá no vale do esquecimento. Traga cada um de nós de Lodebar a sentar na mesa com o rei, meu Pai. Troca as nossas vestes, meu Deus querido e amado. Traga uma porta de emprego. Faz esse ano a reviravolta de tudo nas nossas vidas, meu Deus querido e amado. Ah, meu Deus, arranca, meu Pai, a angústia do coração desse homem, dessa mulher. Faça esse homem liberar o perdão para aquele que vendeu, aquele que magoou, aquele que bateu a porta na cara dele, aquele que não estendeu a mão quando ele necessitava. Quantos são as famílias, meu Pai,
que não tem dinheiro para pagar seu próprio aluguel, que não tem dinheiro para ir no supermercado e trazer os alimentos para os filhos, meu Deus. Socorra-nos, socorra-nos, por favor, nos socorra, meu Pai. Quantos são as soberbas, meu Pai, desse povo? Enquanto uns morrem de fome, os outros passeiam sobre o shopping. Muitos nem querem mais orar. Muitos nem acreditam que o milagre pode acontecer. Muitos olham e dizem: esse Deus, ele não me escuta, meu Deus. Eu digo: o Senhor não está morto, o Senhor vive dentro de nós. O Senhor é que nos faz a cada manhã impulsionar a viver e esperar a provisão do teu Espírito chegando em cada um de nós, meu Deus. Me ajuda, meu Pai, a levantar essas famílias. Me ajuda a dizer que o meu Deus, que é o Deus de todos, que crê que o Senhor vai mudar a nossa sentença. Entra, meu Pai, sobre os paralíticos. Entra nas UTIs, nas CTIs. Entra, passeia sobre os corredores dos hospitais. Pessoas que estão lá sentindo dores. Toca no coração desse homem, dessa mulher que está com ritmia, com o coração doendo, meu Pai, por ter intercedido por A, por B, está aí sobre o leito de hospital, porque recebeu uma seta maligna de inveja. Eu te dou ordem, seta maligna, que foi para a vida daquela irmã por orar por tantas pessoas, meu Pai. Oh, meu Deus, não nos deixa abandonados sobre a terra. Para que viver se nós não estamos sendo felizes? Faz o teu povo enxergar a cidade prometida. Faz o teu povo tomar leite e mel desse lugar que o Senhor nos prometeu, Senhor. Eu te peço nessa hora, meu Pai, quebra os corações de pedra desse homem, dessas mulheres, desses jovens, dessas moças. Passeia com seus anjos nas esquinas, aonde tem as prostitutas, aonde tem as lésbicas, onde tem os homens sexuais. Passeia sobre as avenidas que eles estão se vendendo. Toca no coração dele, faz ele voltar para casa. Esse que saiu do leito, de dentro da família, da casa, e essa mãezinha que não dorme, que chora a madrugada toda, de saudade do filho, porque essa mãe casou de novo, e o marido agora não gosta do filho e nem da filha, e eles foram embora. E por ela achar que é uma felicidade, mas é uma felicidade mentirosa, Senhor. Ah, meu Pai, eu te peço, tira a enganação, tira esse demônio da enganação da vida do teu povo. Arranca a enfermidade do corpo de cada um, para que o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Quantas pessoas eu intercedo e oro, estão esperando um milagre, mas já não acreditam mais. Não acreditam mais porque o milagre ainda não chegou. E ele não estava com a fé dele fincada, inabalável. Às vezes até nós mesmos que oramos, jejuamos, somos abalados com as dúvidas, Senhor. Eu sei que a dúvida não vem de ti, meu Pai, mas muitos por não ver o milagre chegar estão desanimados, meu Pai. Quantos são as pedras, meu Pai? Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe a luta, o sofrimento de cada um. Quantas vezes eu entrei, meu Pai, sobre templos, meu Pai, quantos lugares. Eles gostavam, eles me aplaudiam, mas quando eles viram que a luz era mais forte, eles batiam de frente e me chutavam para fora como um cachorro sarnento. Quantas foram, meu Pai, as
levar o teu nome e dizer que o Senhor ainda realiza milagre. Realiza um milagre sobrenatural na vida desse que vai receber esse vídeo, esse áudio. Que ele venha mandar para outras e outras e outras pessoas que estavam precisando escutar a tua voz, meu Deus. Entra, meu Pai, rasga o céu sem medida. Desce com a tua comitiva de anjos, de guerreiros, meu Pai, ao nosso favor. Ah, papai, como é difícil. Tem pessoas que não conseguem nem orar o Pai Nosso. Tem pessoas que não sabem nem orar o Pai Nosso, meu Deus. Aí tem pessoas que chegam até mim e diz: o fulano, o ciclano, ele não ora, irmã. Ele não busca, irmã. E porque ele tem tudo, ele ora nada e tem tudo, meu Deus. E aí, meu Pai, como eu posso dizer que o mundo é justo, se muitos deles chegam até mim dizendo que o mundo é injusto? Eu provo para ele que o Senhor é justo em todos aqueles que crêem. Eles vão receber o teu galardão, Senhor. Então eu te peço, na humildade da minha oração, atenda o clamor desse homem, dessa mulher. Prepara uma porta de emprego, que ele possa se sentir vivo novamente, que ele possa olhar para a vida dele, olhar para os filhos, para a esposa e dizer: hoje eu me sinto vivo novamente, porque eu fui chamado para trabalhar. Ele não está te pedindo nada que o Senhor não possa fazer. Ele só está te pedindo, meu Deus, uma porta de emprego para mostrar as qualificações que o Senhor entregou a ele, meu Deus. Oh, meu Pai, toca nessa moça. Toca que está aí noivando há quantos anos, arrastando um relacionamento que o Senhor mostra para ela, que não é aquilo que o Senhor quer para ela, Senhor. Ah, meu Pai, responda as respostas na vida do teu povo. Faz a diferença, meu Deus, eu te imploro. Não se cale, por favor, eu te peço, não se cale. Não fique em silêncio, não. Dê um sinal nessa madrugada, que nesse amanhecer de terça-feira, que o Senhor venha dar um sinal nesse dia, que esse dia, esse 19 de janeiro de 2021, o Senhor venha trazer um sinal através desse clamor nessa madrugada, que o Senhor escutou a minha voz intercedendo por vidas que pede por uma resposta. Eu creio no teu sinal, eu creio na tua previsão. O Senhor nunca deixou de atender a minha oração, e eu creio que mais uma vai acontecer. Eu te agradeço por ter tocado na vida do pai da Martinha, Senhor, e ter tirado ele do vale do Mó, e ter tirado ele, fechado a cova dele, meu Pai. Obrigado por ter fechado a cova do pai da Marta, da Martinha, meu Pai. Obrigado por ter fechado a cova daquele homem, que ele ainda venha ver os netos e os bisnetos ainda ao lado dele. Faz a tua vontade, não a minha. Toca na vida das minhas irmãs, toca na vida dos meus cunhados, toca no casamento delas, meu Pai. Faz a tua mão chegar até ela. Se a minha oração não chegar, que o Senhor chegue primeiro. Toque na saúde da minha mãe, meu Pai querido. Conforta o coração dela a cada manhã, meu Pai querido e amado, para que ela venha entender que o Senhor a ama. Cuida da saúde dela, Senhor. Cuida da saúde das minhas filhas. Cuida da minha saúde, eu te imploro. Eu tenho só que te agradecer. Quantos eram os medicamentos que eu tomava e agora eu não tomo nada, Senhor. Isso é o manifestar do teu poder, meu Pai. Quantas vezes as pessoas tiravam sarro de mim e diziam:
Você está sempre doente. Você tem uma saúde que não é boa. Eu posso dizer a você que me escuta agora: o meu Deus restaurou a minha vida. O meu Deus restaurou a minha saúde para a honra e a glória de Deus. Eu não tomo nada para dormir. Eu não uso bombinha mais, que eu era asmática. Eu não uso mais nada para a honra e a glória de Deus, porque Ele é meu alimento pela manhã. Ele é meu alimento pela tarde. Ele é meu alimento pela noite, pela madrugada fora. Então creia, no teu milagre vai chegar. Eu creio que o teu milagre já chegou na porta da tua casa. É a palavra de Deus que será realizada. Vai chegar o sinal de Deus para a tua vida. Muitos querem ser como Daniel, mas muitos não querem estar na cova com os leões. Para ser um Daniel, precisa estar no meio dos leões. Então esteja preparado para que Deus te tire do meio dos leões que se levantam para te engolir sobre a tua estrada. Porque eu creio que o nosso Deus, quando Ele abrir a boca, o rugido do leão, do Espírito de Deus vai rugir, e todos os leãozinhos se retirará da tua história, da tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse momento na tua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado, cada lágrima que desce do meu rosto é por cada vida que chora pedindo socorro. A cada lágrima que desce do meu rosto é cada pedido que chega até mim de socorro, de desespero. Eu te peço, Senhor, se o Senhor está na minha vida, eu faço prova de ti. Faça pela minha fé. Se esse homem, essa mulher que me escuta está com a fé abalada, faça pela minha fé. Não faça pela fé deles. Eu te peço, toca no nosso grupo de oração de jovens, que nesse sábado, se for a tua vontade, será realizado o maior culto de jovens. Será o sábado de maior ganhação de almas para o teu Espírito, com louvores e adoração ao teu Espírito, Senhor. Faça a tua vontade, me use como tu queres. Me leve, meu Pai, em pastos grandes, pequenos, mas me leve aonde eu tenho que levar o teu santo nome, o teu Espírito, Senhor. Eu vim aqui para trabalhar para o Senhor, a ganhar almas através do testemunho que o Senhor me deu, e que teu nome seja glorificado no céu e na terra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nem eu, nem a minha casa, nem a casa do teu povo será atingida com a praga maligna, porque o Senhor é vivo e fiel sobre as nossas vidas. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que o hoje não foi tão bom para muitos, mas o amanhã será especial pelo poder do teu santo nome, Senhor. Eu creio que eu farei muitos casamentos serem restaurados através da minha humilde oração, e o teu nome será glorificado no céu e na terra. Derrama do teu azeite, derrama da tua Shekinah, derrama, Emmanuel, é o Deus conosco, não nos abandone, para que nós possamos ser fortes e corajosos para tudo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, eu santifico o teu santo nome. Venha a nós o teu vosso reino, seja feita assim a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, quem tenha nos ofendido, mas não nos deixeis cair em erro nem em tentação, mas nos livra, meu Pai, de todo mal, porque o teu reino é maior do que tudo nessa terra. Eu te peço, meu Pai,
Atenda ao nosso clamor. Eu não sei quem é que necessita da misericórdia do Senhor e do socorro, mas o Senhor sabe a quem irá precisar. Alguém irá enviar esse áudio e será curado e sarado pelo poder do teu nome, que é acima de tudo e de todos nessa terra e no céu. Eu te peço, aqueles que me conhecem, aqueles que não me conhecem, muito obrigado por nos deixar entrar, levando o trio para dentro do teu lar. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa se habitar dentro de você nesse dia chamado o dia que Deus me visitou. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graça e paz.